Hello, kids. How are you today? Fine. Super. No. Great. Okay. Today I'm great. Thank you. Nossa aula está começando, pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a leitura, a importância da leitura. Por que os professores tanto falam em ler, tá bom? Vamos lá. Leitura e pandemia, um delivery de conhecimento. Time to study, é hora de estudar. Vamos lá. Em português, já conhecemos esse conto que está aqui ao lado. The Three Little Pigs. Em inglês, as crianças nativas também o conhecem, independentemente da língua que esteja escrito, passa por gerações encantando crianças. Vocês conhecem essa história? Que história é essa? The Three Little Pigs. Vamos ver? V quer dizer os. Three quer dizer três. Little é a palavra que representa pequeno. E pigs é porcos. Então, the three little pigs quer dizer os três porquinhos, né? Os três pequenos porcos, que é os três porquinhos que nós já conhecemos. Ok. Os três porquinhos, eles se iniciam dizendo o seguinte: Once upon a time there was a mama pig. Once upon a time there was, quer dizer, era uma vez. Once upon a time there was. Era uma vez uma mamãe pig, ou seja, uma mamãe porquinha, certo? O segundo título que nós vamos ver hoje é Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood, que quer dizer Chapeuzinho Vermelho. Tanto The Three Little Pigs como Little Red Riding Hood são contos que nós aprendemos lá na infância. Em inglês, as crianças que falam inglês também aprendem na escola. E por que se chama Little Red Riding Hood? Primeiro, Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma menina. E essa menina tinha esse nome porque sempre usava uma capa e chapéus vermelhos. Qual palavra nesse título você já conhece? Muito bem, red. Red quer dizer vermelho. Então, chapeuzinho vermelho, a palavra vermelho já vem impressa no título. Little, como vocês viram lá, em The Three Little Pigs, little é uma palavra que quer dizer pequeno, né? Então, chapeuzinho, ela coloca a palavra que vem na frente no diminutivo. Então, riding hood quer dizer o chapéu e a capa, né? Vocês observam que aí tem uma capa com um gorro, certo? Então, ela tinha esse nome porque ela usava chapéu vermelhos e a capa também. Sua mãe, numa manhã, pede que ela leve uma cesta de doces à sua avó, mas a avisa sobre os riscos da floresta. Ela, então, adentra a floresta encontrando um lobo que era o grande medo da sua mãe. Beleza. A mãe, então, ela tem uma recomendação, e esse é um dos contos que fala sobre obediência e as consequências quando não somos obedientes. E aqui nós temos o início do conto em inglês. This is the history of a little girl. Olha a palavra little novamente. Esta é uma história de uma garotinha, little girl. Her grandma, a avó dela, and a big bad wolf.
big, que nós já vimos que é grande, big, bad, que quer dizer mal, wolf, quem é que é grande e mal? Wolf, lobo. Então, palavrinhas novas. Wolf, palavra little, então toda vez que eu quero dizer, chamar gatinho, eu vou dizer little cat, observa que little vai vir sempre na frente, little cat. Se eu quero chamar cachorrinho, eu vou dizer little dog, I have a little dog, eu tenho um cachorrinho. Então, a palavra little é uma palavra nova, tá? Então, this is the history of a little girl, her grandma and a big bad wolf. E lobo malvado e grande. The little girl, ó, a garotinha, lived in a little white house. Ó. The little girl, a garotinha, morava, lived, esse de, gente, ele diz que a palavra está no passado. Ela morava in a little white house. O que é pequena? House. E o que é house? Casa. Então, nós temos house, casa, white, que é uma cor. Do you remember? Você se lembra? Isso, branca. Então, ela morava numa casa branca pequena. Então, eu vou chamá-la de casinha branca. De novo. The little girl lived in a little white house. A garotinha morava numa casinha branca. The house was in a village. A casa ficava, era localizada numa vila. And the village was near a forest. E a vila era próximo à floresta. Legal, né? Então, forest, nós já temos aqui. Nós temos house, casa. Nós temos o was, que é ficava, estava. O was novamente, ó. Near, que quer dizer próximo. Então, a menina morava numa casinha branca. A casa ficava numa vila, num vilarejo, e o vilarejo era próximo de uma floresta. Muito bem. She was a good little girl. Ela era uma boa garotinha. Was, de novo, ano passado. She was, ela era. She, ela. A good little girl. Little, então vai colocar a palavra no diminutivo. Garotinha e good, como good morning, good afternoon, good é boa. Então, bom ou boa. Uma boa garotinha. Her mother and father loved her very much. Sua mãe, her mother and father, sua mãe e seu pai, loved her very much. Lembra que é de, na palavra dá indício que é no passado? Sua mãe e seu pai a amava muito ela, e very much quer dizer muito, bastante. E aqui a história continua. Her grandma, né, e sequencia. Sua avó, tal. Eu não coloquei a história inteira porque ela é muito grande, mas aqui a gente pode observar que é um texto em inglês entendível, que é possível de ler e compreender, já que nós já conhecemos a história. Vamos ver agora 2 contos de princesa. Você conhece esse conto? E este? Contos que nós já vimos. Ok. O primeiro é a Cinderela. Trata-se de uma história de amor à primeira vista, que também e também temas complexos como negligência e abuso familiar. Apesar de todos os obstáculos, Cinderela continua sonhando e encontra a felicidade no final. Quando ele fala de negligência, negligência quer dizer, é um tipo de violência, por quê? Porque é quando você vê uma pessoa precisa de ajuda e você não ajuda. Se você vê alguém passando mal e você não ajuda, isso é uma violência que se chama negligência.
E abuso familiar, porque a família de Cinderela, a madrasta e as irmãs, as falsas irmãs, elas abusavam, faziam dela empregada. E por isso é chamado de abuso familiar. Então, aqui, nesse conto, ele trata de duas questões muito importantes, que é a questão da violência doméstica, tá? Então, esse conto também é muito legal. E aqui, que conto será esse? Esse conta a história de uma rainha má e bela que resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua enteada, que se chama Branca de Neve, a mais linda de todo o reino. Mas o carrasco, que deveria assassiná-la, deixa partir e, durante sua fuga pela floresta, ela encontra a cabana dos 7 anões, que trabalham em uma mina e passam a protegê-la. Algum tempo depois, quando descobre que Branca de Neve continua viva, a bruxa má disfarça-se e vai atrás da moça com uma maçã envenenada que faz com que a Branca de Neve caia no sono profundo até o dia em que o beijo do amor verdadeiro a faça despertar. Então, nós temos aqui o conto da Cinderela e nós temos aqui o conto da Branca de Neve. Professora, em inglês, como ela se chama? Os dois. Cinderela é chamada de Cinderela mesmo. Por quê? Porque Cinderela é um nome próprio. E tanto o nome de Cinderela, o nome da tia Meira, o seu nome, se você for morar nos Estados Unidos, continua sendo o mesmo. O que muda, às vezes, é a pessoa que fala inglês fala um pouco mais fechado, um pouco mais embolado, digamos assim, mas o nome não muda porque é um nome próprio. E Branca de Neve, como existe a palavra branca em inglês e neve em inglês, branca é white e neve é snow. Então, é Snow White, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre por que é importante ler. Independente da língua, o que a leitura faz comigo, né? E aqui diz assim, viver sem ler é perigoso, te obriga a acreditar, a crer no que as pessoas te dizem. Então, se você não lê, você não sabe o que realmente, a verdade dos fatos, o que realmente acontece no mundo. Então, o que acontece? Acontece as falsas histórias, as fake news, as fofocas. Por quê? Porque simplesmente aquela pessoa, aquele ser humano, não lê. Então, a primeira coisa que ela muda em você é a capacidade de conhecer a verdade. O ser humano que lê, ele conhece a verdade na íntegra. Então, é muito mais difícil ele ser enganado pelas fake news. A importância da leitura. Ele diz assim: quem lê constrói sua própria ciência. É preciso ler, ler muito e ler bem. A pessoa que não lê, não tem conhecimento, não consegue construir a sua verdade e assim não é uma pessoa que tem sabedoria, certo? Se eu não sei a verdade, eu não vou ser sábio. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Então, quando a gente vai para a academia, o que a gente procura? A gente procura um corpo bonito, um corpo musculoso, um corpo saudável. Quando a gente lê, a gente tem uma mente saudável, uma mente bonita, uma mente pensante. Então, você consegue pensar com as suas próprias ideias e assim você pode concordar com as pessoas ou não, porque você lê. Só que a leitura, ela é um hábito. Ela é um hábito que nós criamos. Esse hábito é igual a gente aprender a escovar os dentes. Quando somos pequenos, a gente não escova, porque nós não temos o hábito. Então, ao longo da vida, as nossas mães, os nossos pais nos ensinam que é importante escovar os dentes. Então, todos os dias, ao levantar, nós escovamos os dentes. Hoje, ninguém mais precisa te pedir, porque você já aprendeu. A leitura é a mesma coisa. O hábito que vai mudar a sua vida. Por que o título diz isso? Observe esse livro. O que sai dentro dele? Coisas legais. Beleza. Então, ele diz assim, a leitura destrava os poderes que nem mesmo você imaginaria ter, como a criatividade das coisas, a disciplina, a memória,
o conhecimento e, principalmente, a capacitação. E são pessoas que buscam melhorar, que conseguem alcançar seus objetivos na vida. Então, o hábito de ler não é só para você ler histórias legais e viajar na sua imaginação, mas o hábito de ler, ele te dá poder, certo? Poder de conhecer o mundo de uma ótica diferente. E, por último, o que a leitura pode fazer por você? Então, aqui são ele diz que 15 minutinhos por dia, mergulhando nos livros, para você se dar melhor nos estudos e na vida. Você está em uma das fases da sua vida que é estudar, mas logo, logo essa fase acaba e vem outras fases que dependem dessa primeira fase que é o estudo. Ele diz que, número 1, ele solta a imaginação, certo? Número 2, ele estimula a sua criatividade para tudo, não é só para ler e escrever, mas para resolver os seus problemas, por exemplo. Aumenta o seu vocabulário, você aprende a conhecer palavras novas e isso vai te ajudar a falar melhor, a se comunicar melhor e a escrever melhor. Facilita a escrita. Quem não lê não pode escrever porque não conhece as palavras. Simplifica a compreensão das coisas. A pessoa que sabe, que lê, que conhece as palavras, ela não precisa gritar nem brigar com ninguém. Ela usa os fatos, ela usa as palavras e convence as outras daquilo que ela acredita ser certo. Ajuda na vida profissional, quando você se tornar um profissional. Melhora a sua comunicação com os outros, porque você passa a falar corretamente. Amplia seu conhecimento geral e liga seu senso crítico na tomada, ou seja, você é capaz de olhar e dizer, por exemplo, na política, o que está certo, o que está errado, na economia, gastar mais ou gastar menos, o que é melhor para você. Você consegue perceber nas amizades, como você lidar melhor com seus amigos, principalmente aqueles que são mais difíceis. Enfim, a leitura te dá poder. Poder para compreender. Ok, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Então, o que nós aprendemos? Nós falamos sobre títulos infantis em inglês, nós aprendemos palavras novas, como a palavra little, por exemplo. Nós vimos que é possível ler em inglês as histórias, né, que nós já conhecemos. E agora nós vamos treinar. Primeiro, vai fazer a tarefa, e para fazer a tarefa, cabeçalho no caderno em inglês com margem colorida que eu já ensinei. Depois que você fizer a sua tarefa, enviar a foto no PV, não coloca no grupo, já envia direto no meu PV. Se necessário, eu peço para refazer e você refaz com capricho, é claro, tá? E mais uma dica. Eu vou colocar aqui, após a tarefa, um vídeo da história de Three Little Pigs, que é os 3 porquinhos, para que você possa assistir em inglês, tá? Então, quero que vocês assistam, porque nós vamos usar depois para a correção dessa atividade. Tá certo? Um super beijo, fiquem com Deus e até a correção da tarefa. Caprichem! Bye!